Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou-vos contar a minha experiência que eu tive há um mês e meio atrás. Eu já tinha prometido que ia contar essa experiência, ainda não me tinha decidido a contá-la, mas acho que hoje decidi, estava ali a pensar um bocadinho o que é que eu poderei contar. Eu estava indeciso entre contar-vos uma teoria que eu tenho ou contar-vos esta experiência. E então eu decidi contar esta experiência que vocês, eu acho que vai ser do vosso agrado. É uma experiência normal, mas que para aquelas pessoas que estão dentro do caminho espiritual são experiências, não é? Um conselho que eu dou a todas aquelas pessoas que estão dentro do caminho da espiritualidade é: tenham experiências, procurem experiências, metam a mão na massa, façam os exercícios. Eu aqui neste canal eu já fiz muitos vídeos onde eu dei exercícios ou informações para que vocês tenham experiências espirituais, sejam elas do tipo que forem, né? Então, eu aconselho a vocês, porque vocês vão ter de ter experiências. Não basta ir, por exemplo, vamos imaginar que tu és uma pessoa religiosa e tu vais à igreja. Sim, pronto, vais lá, sentes aquela paz. Prontos, algumas pessoas sentem isso, não é? Vão lá e depois vão embora para casa. Não se passa mais nada. Outras casas, muitas pessoas até podem ter outros tipos de experiências, sim senhora. Mas, normalmente, as pessoas não estão, mesmo existem muitas pessoas que vão à igreja, mas não têm aquela conexão. Então, mesmo neste mundo espiritual, este caminho que eu vos estou a tentar guiar ou tentar informar, como é que vocês podem se comportar, né, em relação a esses caminhos ou aquilo que vocês podem fazer, né? Dou-vos aqui alguns conselhos, algumas informações para que vocês se possam guiar, né? Para que vocês possam ter um mínimo de ideias para onde vocês possam seguir, né? Então, meus amigos, vocês vão ter de ter essa curiosidade de conseguir as coisas. E vocês vão ter de perder o medo. Porque para vocês se conhecerem a vocês mesmos, né, e o mundo que vos rodeia, vocês vão ter de entrar neste mundo. No mundo das experiências. Sejam elas quais forem. Sejam boas ou sejam más. Porque vai haver experiências boas e vai haver experiências más. Experiências que vos vai dar o medo. Muito medo. Se por acaso algum dia vocês tiverem experiências tipo com entidades, né, aí vocês já vão ver, epa, já não quero mais ter este tipo de experiências. Mas todos vamos ter de passar por lá. As pessoas que estão a sair da Matrix vão ter de passar por aí. É como se fosse um teste, onde te metem à prova. Quer dizer, tu vais ter de passar por aquele caminho. E esse caminho, e nesse caminho, eles estão lá. Então não há maneira de vocês simplesmente não quero passar por aqui, vou contornar. Não. As pessoas que querem despertar, mas isto é mais para as pessoas que estão lá mais à frente, não é para as pessoas espirituais. As pessoas que são espirituais ficam naquela onda de mais New Age, mais amor incondicional, mais meditação. Então isto não é bem para vocês, né? Isto já começa quando vocês já estiverem um bocadinho mais adiantados aí no vosso progresso espiritual. Aí vocês já vão encontrar outras informações, outras coisas muito interessantes que vai fazer com que a vossa mente exploda. Né? Quando nós entramos dentro da toca do coelho e começamos a ver que afinal o mundo não é tal como a gente pensa, este mundo de fantasia. Mas não é isto que eu estou aqui, não é isto que eu vos quero contar, né? Eu quero vos contar a minha experiência. Então, eu já tinha contado aqui no meu canal, em um vídeo, que para vocês terem experiências, sejam elas quais forem, vocês
vocês podem fazer uns exercícios, que não são bem exercícios, mas é o que tu vais ter de fazer, que é despertares, não é? Acordares, deitares-te às 9, 10 horas da noite, não importa as horas que tu te deites, o que importa é que tu saias da cama às 3 da manhã, 3, 4 da manhã, e tens de ficar 1 hora a fazer alguma coisa, ou 1 hora ou 2 horas, não é? Levantas-te, tomas o teu cafezinho, sei lá, eu fazes qualquer coisa lá pela casa, mas não podes ficar na cama, no telemóvel, isso não conta, porque não vais ter experiências. Se tu ficares na cama a ver o telemóvel a passar 1 hora, não, tu tens que te levantar, lavar a cara, tomar o teu chazinho ou um cafezinho, ficares 1 hora a fazer qualquer coisa, não importa o quê, tu tens que estar entretido a fazer alguma coisa. Ficar na cama não conta. À espera que a hora passe. Não conta, meus amigos. Façam bem as coisas se vocês quiserem fazer a mesma coisa que eu faço, vá? Para ter experiências. Quando eu começo a ficar um bocadinho aborrecido e não tenho experiências, eu digo assim, bem, vou fazer isto. E podem ter certeza que vai acontecer. Então, vocês sabem, essa técnica é assim, vocês ficam 1 hora, vocês já levantam-se às 3, às 4 horas vocês já podem ir para a cama. E ficam de barriga para cima. Ok? E ficam à espera que o sono venha. Até vocês adormecerem. Certo? Isto todos os dias. Tu podes levantar às 4 e ir para a cama depois às 5 ou às 6, ou podes estar às 3 e vais às 5. Não importa, tem que ser mais que 1 hora. Mais de 1 hora. Então, o que é que eu fiz? Bem, eu disse assim, vamos fazer esta experiência outra vez. Vamos meter a mão na massa e vou fazer isto porque eu quero ter outro tipo de experiências. Porquê? Porque estes, entre aspas, exercícios, isto que tu tens que fazer para ter experiências, porque força-te a ter experiências, porque o teu corpo fica cansado e realmente vai-te levar para outros mundos, vai haver muitas experiências que tu não sabes. Quer dizer, nós nunca sabemos que experiência é que vai acontecer. Pode acontecer qualquer coisa, meus amigos. Vocês façam. Ai, não tenho sono. Meus amigos, eu estou a falar para as pessoas que estão no caminho espiritual. Vocês querem ter experiências? Façam. Dá-te a preguiça. É que ao levantar às 3 da manhã, realmente o corpo está cansado. Claro que tu vais ter aquela coisa de ai não, quero ficar na cama, está quentinho, não me apetece. Não, sai da cama, faz as tuas coisas, que depois vais ter as experiências que tu queres. E assim, um dia, quando tu tenhas o teu canal de YouTube, tu vais contar as tuas experiências, assim conforme eu estou a contar. Então, eu vou contar a minha experiência, então vou-vos contar tal como eu fiz as coisas, né? Eu tinha o meu diário e comecei, vamos fazer agora aqui vamos ver que tipo de experiências vão-me aparecer, porque eu vou fazer isto. Já estou aqui um bocadinho aborrecido com a minha vida, vamos dar um bocadinho de estímulo, né? Vamos fazer com que ela fique um bocadinho mais mexida. Vamos ter aí algumas experiências, dessas que a gente nem sequer sabe o que é que se passa. Então, muito bem, relógio às 4 horas da manhã, o despertador. Levantei-me, tal. Né? Pus-me no computador a fazer com algumas coisas. 5 horas. Vou agora para a cama. Tá. Aí senti qualquer coisa. Senti alguma coisa, mas nada de especial. E eu sempre a escrever no meu diário, não é? Porque tu tens que ter o teu diário para escrever. O segundo dia, a mesma coisa. O terceiro dia, também não aconteceu nada. E eu, espera aí, isto está alguma coisa errada. Porquê que não me está a acontecer nada? Eu ia para a cama, tal, barriga para cima. Algumas vezes ficava 2 horas acordado, acordava às 3 e depois ia para a cama às 5 ou às 5:30. E eu assim, caralho, aqui está alguma coisa estranha. No quarto dia, a mesma coisa. Quer dizer, não se passou nada. Eu digo, espera aí, aqui há realmente
Porquê é que não está a acontecer nada se isto sempre dá resultado? Né? Por acaso estava a ficar assim um bocado preocupado. Será que aquilo que eu disse, né? Eu tinha-vos dado estas dicas para vocês fazerem, para terem experiência. Eu digo, será que afinal não funciona? Só porque eu já tinha feito isto e tinha sempre funcionado, mas será que aqui estava a entrar estava a entrar em dúvida? No quinto dia, no quinto dia veio a festa. Sim, senhora. No quinto dia, acordei, 3 da manhã, 3h30, porque uma pessoa não sair da cama e não sair. Saí da cama, tal, fiz as minhas coisinhas e fui para a cama às 5 da manhã. Pus-me barriga para cima e aqui vem é o que eu digo, nós nunca sabemos o que vai acontecer e foi tira e queda. Eu estava na cama, tu sabes o que é, isto é assim, vocês sabem o que é abrir-se por baixo da minha cama como se fosse um buraco sem fundo e eu comecei a cair pelo buraco. Parecia que o buraco não tinha fim. E eu sempre a cair, durante um montão de tempo. A sério, isto é das coisas... Eu acho que já me tinha acontecido isso uma vez. Mas são destas experiências que tu dizes assim, como é que é possível? Porque tu tens que imaginar de onde é que vêm estas experiências. Como é que é possível, debaixo na tua cama, é como se abrisse e depois tu começas a cair por um buraco sem fim. Onde tu vês como se fossem energias, eu já não recordo muito bem, mas era cores amarelas, brancas, assim meio brilhantes, bum, a cair para baixo, né? A cair, claro, tem que ser, estou a cair para baixo. Mas estava a cair, né? Eu estou desorientado, porque uma pessoa não sabe para onde é que vai, né? E aquilo tu simplesmente estás desamparado, são dessas coisas que tu não sabes o que fazer. Isto dá muito para pensar, dá muito que pensar esta parte. Como é que é possível a tua consciência estar num buraco a cair? E não era um sonho, hein? Atenção, isto são experiências. Tu começares a entender este tipo de experiências, em que mundo é que nós estamos, porque é tudo mental. São tudo programas, memórias de programas, né? É tudo criado. Quem criou isso? Fui eu? Não. Quem é que criou? Quem é que criou essa experiência? Fui eu? Foi o meu eu consciente? Foi o meu cérebro que criou isso? Não. Quem criou? Meus amigos? Há que pensar muito, muito bem sobre as coisas. Então, passado pouco tempo, o tempo que durou essa experiência, eu voltei outra vez para a cama. Ok? Voltei. Não despertei. Mas estava na cama, sabia que estava na cama. E eu, prontos, ok. Já passei a primeira fase e eu digo, prontos, já tive a experiência, né? Mas não estava desperto, estava assim meio lúcido. De repente eu abro os olhos, mas eu não estava a dormir. Eu abri os olhos como se estivesse no astral. E eu vi o meu quarto tal como ele estava. Mas eu estava deitado na cama. Eu olho para a porta do meu quarto e eu vi algo estranho. Primeira coisa, a porta do meu quarto está sempre fechada. Sempre. Eu durmo sempre com a porta fechada. E a porta, quando eu abri os olhos, o quarto, todos os cenários do quarto, né, a porta estava aberta. Mas tudo era igual, mas a porta estava aberta. Isto quer dizer que era já no mundo astral. Quer dizer, alguém simulou o meu quarto. Quem foi? Não sei. Isto são coisas do capeta. Isto é coisa da Matrix. Eu fiquei assim, eu comecei a olhar para a porta, não é? Eu estava deitado, mas eu estava a ver a porta. E de repente eu via passar um vulto preto, alto, de 2 metros mais ou menos, 1,90 m, 2 metros. Uma pessoa alta, pronto, normal, não é? Mas alta, como se fosse um vulto preto, mas com aparência humana.
Eu olhei para aquilo e porque eu ainda não estava muito consciente, eu disse, mas quem é aquela pessoa que está na minha casa? Eu pus-me assim a pensar e de repente, ele voltou, ele passou pela porta, ele ainda estava a olhar. Ele virou-se, olhou para mim e mandou como se fosse uma energia de medo. De medo, tipo, para me assustar, né? Mas eu senti a energia. A energia veio, tipo, como se fosse para eu ter medo, para que não entrasse dentro destes mundos, né? Para que se eu continuasse a fazer estas experiências, né, eu já começava a ter acesso a esta realidade que nós não conseguimos ver. Né? Então, quando ele lançou isso, entrou dentro de mim, né, essa energia, essa sensação, essa informação do que era essa energia. Eu não vos posso descrever como é que era essa energia, essa informação que entrou, mas era como se fosse de querer meter-me medo. E então, passado pouco tempo, eu abri os olhos, fiz os meus cortes psicomentais, né? Cortar tudo, qualquer coisa que tenha acontecido, que eu não sei que contratos eu possa ter feito, né? Ou que tipo, mesmo o medo, né? Cortar esses medos todos. E eu pus-me a pensar, caralho, quem é esse bicho que anda aqui na minha casa? Hã? Porque estava no astral, claro que ele não aparece, as entidades, tu não as vês aqui no físico, não é? Nesta 3D, mas vês na outra, nas dimensões um bocadinho mais acima. Acima da terceira dimensão, antes de chegares à quarta, existem outras. Então, este aqui está mais cá abaixo, está mais perto de nós. Então, eu digo, caralho, então tenho aqui um capeta na minha casa e eu não sabia. E eu quero saber quem ele é. E eu, né, isto já passou um mês e meio, eu não me decidi, mas hoje decidi-me a fazer isso outra vez. Eu vou estar esta semana toda a acordar às 3 da manhã, ou às 4, e vou ver, afinal, quem é esta entidade. Agora está o problema, é que uma pessoa nunca sabe que tipo de experiências a gente vai ter. Não sabemos. Nós fazemos isto, acordamos às 4 da manhã, o corpo fica um bocado cansado, a mente fica um bocadinho fora dos seus sentidos e faz-te ter estas experiências, faz com que tu saias para outras realidades. Então, meus amigos, isto vai ser uma festa. Não sei se vai acontecer alguma coisa, mas esta semana eu vou fazer isso tudo. Vou fazer esse esforço. Está na altura de eu começar eu já tinha prometido-me a mim mesmo que eu ia saber quem era esse que anda aí, esse capeta, que possivelmente são os capetas que andam. São aqueles que se acham donos de nós mesmos, né? Pensam que nós somos que nós somos escravos deles. Então, claro que eles não se podem mostrar, né? Se eles sabem que nós sabemos que eles andam aí, né? Eles já começam a perder a sua força. A sua melhor defesa é ninguém saber que eles estão aí. Então eles estão sempre no escondidinho. Então eu agora vou entrar na toca do coelho e vou ver realmente quem é esse capeta. Seja o que for, aconteça o que acontecer, eu vou entrar nesse mundo e ver realmente quem é que está aqui, né? Se a casa é minha, o capeta vai ter de sair. Mas estou bastante curioso. Como vocês veem, são experiências que a gente tem. É preciso forçar? É preciso a gente fazer os exercícios, as técnicas, ou seguir estas formas de conseguir experiências? Sim. Então, meus amigos, se vocês quiserem ter estas experiências, se atrevam. Às vezes dá medo, claro que dá medo, né? Porque o teu corpo fica fora de controle. E o pior de tudo é que tu sabes que tu estás dentro de uma rede mental. Isto é uma Matrix que faz-te, cria-te a própria Matrix
Matrix cria-te as experiências logo. Elas põe-se logo a criar a experiência em tempo real. Quando vocês entenderem como é que funciona esta Matrix, vocês vão ficar mesmo assim, caralho, pá, isto é tudo mental, meu. Isto está criado de uma maneira que nós pensamos que vivemos dentro do mundo 3D, mas nós vivemos dentro do mundo 2D. E eu, no próximo vídeo, eu não sei se é no próximo vídeo, mas eu vou-vos explicar como é possível nós estarmos neste mundo 3D vivendo em um mundo 2D. Assim como vocês estão a ver agora aí no vosso ecrã, vocês estão a ver em 2D, mas eu aqui estou em 3D. E eu vou-vos explicar isto. Como é que é possível esta realidade em que nós vivemos ser 3D, mas na realidade nós somos 2D. Ok? Não para as pessoas que estão aqui dentro é 3D, mas as pessoas que estão do lado de fora, nós somos 2D. É simples, só que vocês precisam que alguém vos explique melhor, com imagens, com pequenos vídeos, para que vocês entendam esta parte. Vocês vão dizer assim, caralho, não é que este gajo tem razão. E vocês vão ver que realmente este mundo, epá, a maneira como ele está construído, eu não sei, eu só sei o básico, não é? Sinceramente eu não sei a outra parte, a parte tecnológica, mas eu sei a parte lógica, né? Então, pronto, a parte lógica é aquela que toda a gente consegue entender. Agora a parte tecnológica, aí já, a quântica já nós não sabemos, não é? Eu pelo menos não sei. Quando as pessoas entenderem que nós somos robots biológicos, que se nós olharmos para nós não somos este corpo está composto por milhões de células, de nanobots biológicos, né? Cada um com a sua função. Então, quando as pessoas entenderem isso, que nós só somos esta parte consciente que chega aqui, que está aqui ligada, não é só o cérebro, não é esta parte só do ego, né? Mas também essa parte que nos liga aqui, que faz com que a gente seja conscientes, né? Que estamos ligados a esse supercomputador, a essa Matrix. Quando nós entendemos que nós nunca saímos de nenhum lado, nós pensamos que andamos por aquele mundo, mas nós não saímos do lugar onde nós estamos. Imaginem um computador, tu estás a jogar um jogo. Dentro do computador tu podes te mexer para todos os lados, não é? Com o boneco. Mas quem está de fora a jogar sabe que o boneco nunca saiu do sítio. Mas isso vou-vos falar no próximo vídeo para que vocês entendam de uma vez por todas em que mundo é que nós estamos. Por isso, meus amigos, escrevam aí nos comentários, vocês também vão fazer? Também vão tentar? Ou têm medo do capeta? Têm medo que venha o morto, sou o morto? Eu já não tenho medo disso, porque a mim foi no ano 2000, eu já nem sei que ano é que foi, há 6 anos atrás, era todos os dias. Por isso, perdi o medo e pronto, tenho as minhas técnicas de defesa, entre aspas, mas simplesmente quando tu começas a sair da Matrix, és atacado à força toda, não há por onde tu fugires, eles atacam-te por todos os lados. E tu, como tu estás sintonizado com essas informações, eles aparecem. Só quando tu te desligas deles, quando já passas por essa fase, aí é que eles desaparecem. Já não te conectas com isso. Tu atrás para ti aquilo que tu te conectas. Se tu te conectas com essa bicharada, toda essa bicharada vem para ti. Então, no dia em que tu te metas dentro desse assunto, tu vais-te começar a conectar com eles. E aí é que está... Já morreu. Aí já não há para onde fugir. Aí já vais ter de passar por esse caminho e depois sais. Se conseguires, não é? Se saís como eu, todo arrebentado, todo fodido da cachola, não sei não. Mas realmente alguns saem dessa batalha um bocadinho mal. Por sorte, estou super bem agora, mas durante esse percurso, cuidado comigo, foda-se. Realmente passei mal. E como eu vos contei aí nos vídeos, eu sei que vocês, não sei se vocês viram os meus vídeos, eu tive aí muitas experiências em que realmente
durante a noite eu tinha intervenções. Alguém andava a mexer no meu cérebro e o caralho. Mas isto não é para vocês acreditarem. Vocês simplesmente façam o vosso caminho e depois, se algum dia vocês precisarem de ajuda desses aí que andam aí em cima, que não sei quem são, possivelmente eles vão te ajudar. Especialmente se eu penso que tu tens que fazer o teu caminho. Se tu realmente queres sair da Matrix, depois de passares por todas essas batalhas, se tu, quando a batalha termina e tu já sabes que realmente queres sair da Matrix, já desligas do personagem, então aí possivelmente eles podem intervir para te poder ajudar. Aqueles que já saíram e que estão à espera das pessoas, que algumas que andam aqui perdidas, né, estão a querer despertar, que estão a despertar e querem sair, então eles aí sim podem ajudar-te. Eu penso que seja assim. Se não forem os militares, eu acho que são eles. Sejam eles bons ou maus, não sei. Mas acho, porque realmente eu fiquei, realmente, e não vos estou a mentir, houve aí um mês, eu já contei aí nos vídeos, mas eu conto-vos aqui mais uma vez, durante um mês, 28 dias, todas as noites eu sentia a mexerem-me dentro do cérebro. Todas as noites. Eu acordava e sentia a mexer. Raios. Antes de dormir, entrava-me raios. A sério, raios por este olho. Por este não, só por este. Tu sentias o raio a entrar. Entrava aqui e tu vias a luz dentro do teu crânio. Dentro da tua cabeça. Rapaz, é sério, só quem passa por isto é que uma pessoa. Só quem passa por isto é quem sabe. É que sabe que realmente isto é real. Todas as noites, antes de dormir, antes de adormecer, nesse minuto, 5 minutos de estar dormido, é quando eles faziam as coisas. Antes da meia-noite. Depois da meia-noite não faziam mais nada. Depois, no meio da noite é que sim. Aí já começaram a intervir aqui no cérebro. É o que eu digo. Há que fazer os ajustamentos para as novas realidades, porque este cérebro não consegue discernir outras realidades da Matrix. Então é preciso fazer uns ajustes no cérebro. A sério, o cérebro é um computador. E este cérebro só está projetado, programado para esta realidade, para esta Matrix, esta que nós vemos. Se a ti te aparecessem fantasmas à tua frente, eu tenho a certeza que tu eras capaz de morrer de susto. Então o nosso cérebro não está preparado para isso. Ou para outras realidades. Não está preparado. Por isso é que é preciso fazer uns ajustes. Então, cada vez que nós vamos expandindo a nossa consciência, vamos crescendo espiritualmente, tem que haver uma intervenção de alguém, não sei. Mas eu acho que é assim. Bem, não vos vou mais fazer gastar o vosso tempo. Escrevam aí nos comentários o que vocês acham e digam-me se realmente vocês vão fazer esta técnica ou não, né? Façam, né? E metam aí em baixo depois o que é que vos passou. Estou curioso. Bem, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí e, como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!